Lefe é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? A paz do Senhor para os amados irmãos. Eu quero hoje falar de uma preparação com cuidado da vida, o que Jesus estava preparando os discípulos, porque há muito tempo ele vinha os preparando psicologicamente para não ficarem abalados com o cumprimento e o dever dele e a palavra que tinha que se cumprir, que ele veio ao mundo para resgatar todo ser humano, nos comprar o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E Jesus, por diversas vezes, tentou orientar que ele deveria retornar para o Pai, mas ele não nos deixaria órfãos, enviaria o Consolador, e mostrando que teria uma estabilidade, ainda que ele não tivesse presente, mas para a tranquilidade dos discípulos. E por muitas vezes ele disse que o Filho do Homem deveria ser entregue na mão dos homens, né? E o próprio Pedro não aceitou, o próprio Pedro discriminou, e quando eles já estavam aceitando, todos eles disseram que estavam prontos para padecer com ele. Uma passagem também nos relata acerca do pedido. Numa passagem fala que a mãe, e outra fala que o próprio João pede para ele, o seu irmão Tiago, um sentar à direita, outro à esquerda. Mas ele disse que se poderiam tomar do cálice que eles iriam tomar, e eles falaram sim, e ele disse: disso aí vocês não poderão escapar, terão que tomar do mesmo cálice. Mas quando sentar um à direita e um à esquerda, a situação de competitividade aí que vocês estão, isso pertence ao meu Pai, já está designado para quem ele reservou. Então nós vemos aí que por diversas vezes ele tentou orientar que ele não nos deixaria órfãos, mas teria que retornar ao Pai e preparar a morada, mas eles não compreendiam. Então um dos pontos aqui, crucial, que nós vamos tomar como base, é o versículo 32 e 33 do capítulo 16, que já é muito conhecido, que ele diz: eis que é chegada a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Aqui é a advertência para a tranquilidade e estabilidade. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então foi orientação. E o que nós vamos falar hoje é da aflição, que é o estado do que está aflito. Em segundo lugar, o sentimento de persistência, de dor física ou moral, que é a ânsia, a agonia, a angústia. E Jesus quis prepará-los para justamente essa situação. Então, no mundo tereis aflição. A aflição, ela pode ter a atuação, a manifestação e a possessão. Eu quero usar até um termo filosófico do Dr. Martin Luther King, que para criar inimigo não é necessário declarar guerra, mas basta dizer aquilo que pensamos, aquilo que falamos às vezes vai trazer aflições, vai trazer situação. Principalmente uma parte, o ódio, ele tem um sentimento, que é o amor à maldade. Isso é uma filosofia já da minha parte, que eu estou expressando. E por isso que nós, dentro dessa visão, tem 3 pontos que devemos nos adequar. Como é isso? É conviver e ignorar, e até mesmo situações que devemos perdoar. Então as aflições vai estar incluída tudo isso, né? Que às vezes a situação que pode trazer o estado preocupativo é origem de espécie que não sabemos como poderia, de onde viria, ou se nós mesmos criaríamos,
Mas qual é a mais importante? Então, o básico nosso é, em primeiro lugar, a resistência na oração. Segundo lugar, saber esperar. É a confiabilidade que temos que ter nele. E a confiança naquilo em que acreditamos. E terceiro ponto é aprender a administrar as bênçãos quando chegam em nossas vidas. Então ele diz que no mundo teríamos aflição, mas que tivéssemos bom ânimo. O ânimo aí é essa coinonia, essa relatividade da oração que nós temos que ter e manter como Espírito de Deus. Como é isso, pastor? A palavra de Deus, no capítulo 8, do versículo 8 de Romano, Paulo ele também nos orienta já para nós, os cristãos, nos dias odiernos, porquanto nós que somos cristãos, nós devemos estar sabendo disso, que para nós essa situação não é nada. Ele diz assim, no versículo 18, capítulo 8 de Romanos, porque para mim tenho por certo, aí ele diz o quê? Que as aflições do tempo presente, olha bem, as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha que interessante. Aí ele vai dizer, porque a ardente expectação, ou seja, ansiedade, que é uma desestabilidade que não nos deixa normativamente tranquilo, mas preocupativo. Então diz, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que lhe a sujeitou. É o domínio de muitas situações que não temos controle. E na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. Isso aí é a ânsia da agonia, o desespero da aflição, que pode ser no físico, no moral, no espiritual, no financeiro, no profissional, ministerial, familiar. Então, há muitas aflições que podem te desestabilizar e te deixar ansioso. E a nossa base de confiança é oração, e esperar, acreditar e saber que o versículo 23 diz que não só ela, mas nós mesmos, que temos a primícia do Espírito, também gememos, em nós mesmos esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pode ser uma enfermidade, né? Uma ansiedade de querer estar curado. Então nós vemos aí que ele diz que toda criatura geme, está juntamente com dores de parto. Não é no sentido de gerar, mas é no sentido de ter a ânsia preocupativa, a aflição, conforme eu já falei, de alguma prioridade e necessidade daquilo que está sofrendo e querendo se aliviar. Aí o versículo vai dizer, 24, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que se vê, como se espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos, né? Então ele vai dizer que é da mesma maneira também o Espírito ajuda na nossa fraqueza, tá? Porque não sabemos o que havemos de pedir, mas como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então nós vemos aqui, pela ansiedade preocupativa, muitas das vezes pode a fé se degenerar, conforme eu citei aqueles pontos: resistência na oração, saber esperar. O 2 Coríntios,
também no capítulo 2, o versículo 8 e 9, vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, porque o Espírito é que nos ajuda, intercede, nos orienta. Aí vai dizer: perseguido, mas não destruído, abatido, mas não destruído, ou perseguido, mas não desamparado. A palavra de Deus diz que quem se separará do amor de Cristo? Ele está conosco em todo momento. Aqui no versículo 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, um aprendizado com toda a agonia ou sofrimento, conforme eu já citei, ou se criamos por gastar demais no cartão de crédito, não ter o controle financeiro, e às vezes queremos que Deus venha resolver. Essa ansiedade preocupativa pode se tornar uma aflição e desestabilizadora, né? E situações, talvez, comercial que foi feito, não foi pedido uma orientação, não fez uma consultoria para um gerenciamento, para ter uma prosperidade naquilo que vai administrar, pode lhe causar um impacto também, né? Uma situação sentimental, talvez sem analisar, porque um relacionamento antigamente tinha um namoro, noivado e casamento. Hoje não, as pessoas já se infiltram diretamente, se ajuntam, e se der certo deu, se não deu certo se separa. E isso, muitas pessoas têm trauma, tão psicologicamente traumatizada por diversas situações relativas a isso. Então são aflições que desestabilizam. Alguns vai para as drogas, alguns vai para a prostituição, se desespera e não tem uma estabilidade. Então a aflição que pode nos vir pode ser do lado luciferiano, induzindo, porque a tendência do nosso espírito é fazer nossa carne pecar, mas na realidade a estabilidade. Tenho-vos dito isso, que para em mim tenhais paz. Ou seja, quando ele enviou o Consolador, foi para nos estabilizar, nos tranquilizar e até interceder na hora que não estamos preparados para pedir como convém pedir ao nosso Deus. Por isso que eu citei pontos de adequação, adaptação, de aprender a amar, sabe, perdoar, que são situações constrangedoras que virão, que poderão e tentarão nos desestabilizar. Mas fica essa mensagem nessa manhã: a situação é, ou confiamos nele ou desconfiamos. Porque ele disse, ele não enganou ninguém. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Se nós seguimos o padrão ético, orientador que ele nos deixa,